Boa noite. Pai seja com todos? Amém. Amém? Viemos aqui cultuar o nosso Deus, glorificar o nome daquele que entregou o próprio Filho por mim, por cada um de nós. É tremendo. Fico imaginando, né, se eu estivesse lá, frente a frente, olhando ele no meio e os dois, salteadores. E lembrando que ele é Deus, o Filho de Deus. É algo tremendo o amor de Deus por nós, sabe? Então vamos então ler a palavra de Deus, Salmo de número 8. Salmo de número 8. Na nossa leitura que temos feito, cada quarta-feira um salmo, do início até o final. Chegamos ao Salmo 8. Então, esta é a 8ª quarta-feira desde que começamos a fazer a leitura. Salmo número 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, claro, irmãos, que Deus não tem dedo, é uma maneira simbólica, né? Antropomorfismo que se diz, quando se usa essas coisas. Obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que preparaste. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos. O homem, a criação do homem, um pouco menor que os anjos. Os anjos são seres gloriosos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém? Ai, de vez em quando é bom você fazer. Eu faço isso de vez em quando, pela manhã, né? Aí saio assim, e na frente da minha casa tem muitas árvores, né? Já foi no Rio, um balão agora, ali na Barra do Botafogo, mas ainda tem aquelas árvores, né? E de manhã um monte de passarinho, assim, várias espécies ali, e fica assim contemplando o céu azul, as árvores, o canto dos pássaros, e eu digo, Senhor, como o Senhor é sábio, como o Senhor é tremendo. Tremendo contemplar a criação de Deus. Nós vamos louvar ao Senhor. Esse é um hino que eu não sei se a igreja conhece, o hino 571 do nosso cantor cristão. Eu não conhecia. Não sei se a igreja conhece, falei com os irmãos que pudessem estar ensaiando. Se não, é um hino que a gente vai, se a igreja não conhece, nós vamos cantar outras vezes, para que possamos aprender, tá? Morte do crente. Quem conhece esse hino? Ninguém, né? Vamos começar a conhecer. A igreja vai começar a conhecer. Hoje, e vamos cantando sempre que possível para gravar esse hino. É um hino bonito que fala da morte do cristão. O que acontece com o cristão quando ele parte desse mundo? O que aconteceu com nossos irmãos, pastores, diáconos, irmãos, membros de igreja que partiram desse mundo? Seja por Covid. Por isso que eu falo que o cristão não é derrotado. Já falei várias vezes aqui, né? As pessoas que vencem o Covid, aí são aplaudidas, né? Que venceram, quer dizer que os outros perderam? Bem, se são cristãos, não perderam. Foram mais do que vencedores, permaneceram fiéis em Cristo até o fim, não negaram o nome do Senhor, mesmo o Senhor levando eles através do Covid-19. E aqui fala o que acontece com o cristão quando ele parte desse mundo. É uma coisa que não se ensina muito hoje em dia.
aqui, as pessoas estão muito presas nesse mundo, viver aqui, quero aqui, 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 aqui. Mas aqui é uma doutrina maravilhosa e verdadeira. Esse cântico fala o que acontecerá comigo quando eu deixar esse mundo, e com você também. Por isso que nossos irmãos, nas estacas, sendo queimados vivos, louvavam a Deus, porque sabiam para onde estavam indo. Por isso que Estevão, ao ser apedrejado, pediu que perdoasse e falou: Senhor, recebe teu Espírito, por causa disso aqui. Então vamos aprender. Eu sei que eu tenho ensinado, pregado, às vezes coisas que às vezes a gente fica um pouco, né? Mas é o que é a palavra de Deus. Nós temos que pregar o que está escrito, coisas que não são muito pregadas hoje em dia. Vamos lá, pode soltar. Vamos aprender esse hino aí, que ele é bonito. Para o crente o morrer é cessar, do trabalho cessar de gemer, é com Cristo Jesus repousar, se é principiar a viver, pra gozar com Jesus, a morada de Deus eu irei, vou viver com Jesus, que a coroa da vida terei. O morrer é no mundo voar, o morrer é pra Cristo subir, o morrer é com Cristo habitar, o morrer é pra glória partir, pra gozar com Jesus, a morada de Deus eu irei, vou viver com Jesus, que a coroa da vida terei. É sentir uma vida sem par, é ter parte na bênção do céu, é prazer celestiais gozar, é chegar à morada de Deus, pra gozar com Jesus, a morada de Deus eu irei, vou viver com Jesus, que a coroa da vida terei. Bonito? Bonito, lindo, maravilhoso e verdade, né? A pura verdade. Então, provavelmente domingo de manhã cantaremos de novo esse hino, os outros irmãos irem aprendendo, e depois vamos cantar à noite. A igreja aprendendo hinos novos, e bonito, maravilhoso, fala da verdade que acontece conosco quando deixamos esse mundo. Estou vivo, glória a Deus. Partirei, glória a Deus. Vamos orar, né? Nesse momento de intercessão, você vai colocar diante de Deus os seus pedidos, suas súplicas, seus agradecimentos, e lembrando de orar sempre por missões, né? Pelos missionários, pela igreja, um despertamento da igreja, um avivamento, esse momento de pandemia, essas coisas, né? Que temos orado sempre. E vamos então, nesse momento de intercessão, você coloque diante de Deus, e no final eu encerro, tá? Finalizo encerrando aí, mas coloque diante de Deus esse momento que temos aqui. E hoje, inclusive, o estudo fala sobre isso, oração intercessória de Abraão. Vamos orar. Quem quiser colocar esses joelhos.
Senhor, como lemos na tua palavra, quão grande o Senhor é. Os teus dedos, Senhor, criaram todas as coisas que vemos, céus, terra, ar, tudo isso para a tua glória. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o nosso Deus, sublime em poder, sublime em glória, sublime em amor, sublime em misericórdia, todo o teu caráter, todos os teus atributos, perfeição plena. Que é o homem? Quem somos nós para que o Senhor atente? Mas, meu Deus, tu nos fizeste pouco menor do que os anjos. Quanta glória foi dada a Adão, a Eva, perfeição, bondade, acesso a ti, conversavam com o Senhor vinha diariamente conversar com eles. Meu Deus, e quanto mais eles poderiam ter? Ah, Senhor, não sabemos se eles permanecessem obedientes e fiéis ao Senhor, quanto mais o Senhor daria a eles. Não sabemos porque eles pecaram, desobedeceram, mas ainda assim, Senhor, a tua imagem, o Senhor não tirou completamente, a imagem ficou desfigurada por causa do pecado, mas ainda assim resta algo daquela imagem perfeita. Meu Deus, e muito mais, estamos aqui prostrados, dando glória ao Senhor, porque o Senhor enviou o teu Filho, para que a imagem do Senhor, de glória em glória, como diz tua palavra, de glória em glória, sermos transformados, como na própria imagem do Senhor. Que Deus glorioso, misericordioso e compassivo, o Senhor é e poderoso. Rendemos glória a ti, Senhor. Por isso estamos aqui, por isso adoramos o Senhor, por isso nos prostramos ante a tua face, por isso buscamos a tua face, e em glória, meu Deus, tu ouviste, Senhor, tu ouves sempre, tu não és um Deus surdo, não. Os deuses, os outros deuses, falsos deuses, imagem de escultura, têm ouvidos e não ouvem, olhos e não veem, mas o Senhor, tu és o próprio Criador dos olhos, dos ouvidos, tu ouves. Ó Senhor, tu ouviste a súplica dos teus servos e servas, que confiam somente em ti, Senhor. Confiamos somente no Senhor. Concede, Senhor, segundo a tua graça, teu amor, tua misericórdia, o desejo de cada coração, cada oração feita segundo a tua vontade. Senhor, aflições, lutas, combates, medos, temores e tremores, cada um com a sua luta e dificuldade, Senhor, está aqui essa noite, diante do Senhor, que confiamos somente em ti. Tu és o nosso Pai, o nosso provedor. Não confiamos no braço humano, na força humana. Confiamos no teu braço forte, Senhor. Tu és o nosso Pai, Pai de amor, Pai de misericórdia e todo-poderoso. Confiamos em ti, suplicamos a ti, colocamos diante de ti nossas fraquezas, nossos embates, nossas ansiedades, temores do futuro, ansiedades, passado,
Tudo está diante de ti, Senhor. Nosso presente, às vezes estafante, estressante, mas o Senhor é a nossa força. Fortalecemos no Senhor, é no Senhor que buscamos nossa força, para cada dia vencer, como o Senhor nos ensinou, basta cada dia o seu mal, e o Senhor nos deu a vitória sobre esse dia. Vencemos, Senhor, esse dia. Estamos aqui diante de Deus, aquele que concede a nós cada dia, cada minuto nessa terra é concedido pelo Senhor. Estamos diante do Senhor, em adoração, em louvor, em glória ao teu nome. Recebe a adoração, Senhor, dos nossos lábios. Recebe a adoração das nossas vidas. Recebe a nossa adoração diária. Porque tudo que fazemos deve redundar em glória para ti. Recebe. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar Deus todas as coisas, Fernandinho. Tá? É o vídeo mesmo, não tem letra aí separada não. Todas as coisas. Vamos ficar de pé? Louvar o nosso Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Claro que esse texto é baseado, essa música é baseada naquele texto. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? E temos que lembrar o seguinte: o texto não diz que tudo que acontece conosco é bom. Acontecem coisas ruins conosco. O que diz o texto é: tudo coopera para o nosso bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Foi chamado pelo decreto dele, está escrito lá. Então tudo coopera para o seu bem. Lembra do Filho de Deus na cruz do Calvário? Até aquilo cooperou para o bem dele. É a diferença, Senhor. Eu sei.
Não se podem assentar? Irmãos, tem que confiar muito no Senhor. Pedir que aumente a nossa fé, para que nos momentos de grande dificuldade entendamos e confessemos e declaremos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não somente as bonanças, mas as lutas e combates e aflições. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo lá em Gênesis. Gênesis, capítulo 18. Hoje vamos ver a intercessão de Abraão. Abraão, o intercessor. Abraão, o intercessor. Lembrando então, no finalzinho, semana passada, nós meditamos no acesso direto e irrestrito que todo crente tem a Deus, né? Um acesso direto e irrestrito. Gênesis 18, 22, só para a gente lembrar um pouco. Então viraram aqueles varões, aqueles anjos, né, 2 homens, que eram anjos na verdade, o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor, e nós meditamos nesse acesso direto e restrito que o crente tem. Como Abraão tem, nós também temos, e meditamos isso na semana passada. E vamos agora ver a intercessão de Abraão. Abraão, o intercessor. Irmãos, uma das orações que mais agrada a Deus é a oração intercessória. Por quê? Porque você não está tão preocupado consigo mesmo. A gente vai ver hoje aqui a questão da oração, a gente ser muito egoísta, preocupado muito conosco e não com o outro. Mas a oração, uma das orações que mais agrada a Deus é a oração intercessória, quando você intercede pelo outro, pelo próximo, e não está tão preocupado consigo mesmo. Então vejamos, essa oração de Abraão, nós vamos ver que essa oração dele foi uma oração intercessória, uma oração ousada, mas não ousada de irreverente, ousada em termos de ter confiança e fé, e ainda dizer o seguinte: se me atrevo, porque Deus, o sublime, o majestoso, ele está ali diante, nós vimos semana passada, que ele ficou diante do Senhor Jesus Cristo, uma manifestação de Cristo, na verdade, uma cristofania, ele pré-encarnado, e é chamado de Senhor, e ele ficou ali diante dele. Então ele fala: se me atrevo. Quem era Abraão para chegar até Deus? Quem somos nós para chegarmos a Deus? Então, ousadia em termos de confiança, de chegar-se a Deus com confiança, e humilde ao mesmo tempo, bem diferente das orações que vemos muitas vezes aí na televisão, que ouvimos, né? Eu não aceito, eu determino, eu declaro. Olha como é que é a oração de Abraão, o pai da fé, amigo de Deus. É muito interessante a gente ver. Hoje nós temos visto, irmãos, uma coisa que não deve seguir: uma intimidade frívola com Deus. O homem que era mais próximo de Cristo aqui na terra, o apóstolo João, o apóstolo do amor, quando ele viu Cristo lá em Apocalipse, aquela manifestação de Cristo para ele, ele caiu prostrado como morto. Ele não ficou assim: vem cá, Jesus, eu quero te abraçar. Ele caiu prostrado como morto. Nós temos acesso restrito, acesso direto, mas com reverência e temor. Nós não vemos o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ninguém com essa intimidade, uma coisa assim que eu não sei, sabe? Mas vejamos, a oração dele foi humilde, a oração dele foi persistente. Persistente. Isso tudo é ensino para a gente com relação à oração. Não desfalecermos nas orações, mesmo que demore segundo o nosso ponto de vista.
E a oração dele foi ouvida. Interessante, foi ouvida. As outras orações são ouvidas, irmãos, todas elas. Mas depende do cumprimento. Primeiro, fé, tem que ter fé. E segundo, e mais acima de tudo, a vontade de Deus naquela situação. Tá? Mas a oração dele foi ouvida. Irmãos, e quantas orações têm sido atendidas por nós? Eu coloco lá no grupo muitas vezes, pedido de oração, oramos, e Deus tem atendido as orações. Várias. O Senhor tem atendido, tem ouvido e atendido. Então vejamos a oração de Abraão. Gênesis 18, 23. E chegou-se a Abraão, olha aquela adiante, e chegou-se, irmãos, oração é chegar-se a Deus. Pergunta, você tem se chegado a Deus? Você tem se aproximado dele? Ó, chegou-se a Abraão. É interessante. Nós estamos na agenda de Deus. Mas será que Deus está na nossa agenda? Ele faz parte da nossa agenda? Temos tempo para Ele? Nós estávamos na agenda dele. E estamos, e sempre estaremos na agenda de Deus. Mas vejamos. E chegou-se Abraão dizendo, o Senhor tinha revelado para ele que ia destruir aquelas cidades. Então ele fala o seguinte, e chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Senhor, o Senhor vai destruir aquelas cidades, e os justos que moram lá? O Senhor vai destruir? O Senhor não é o juiz de toda a terra? Irmãos, uma das coisas que Deus ama, guarda isso também, é que oremos com base no caráter dele. Oremos com base nos atributos dele. Ele está fazendo isso. Senhor, o Senhor é justo. Ó, Deus ama isso. Que oremos com base nos atributos dele. Senhor, o teu amor, a tua misericórdia. Imploramos, Senhor. Olha só. Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura, olha, a gente vai chegar no final disso aqui, permitindo o Senhor, se ele não voltar na semana. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Senhor, eu intercedo pelos justos que estão lá. Vai destruir? Se tiver 50 lá. Olha o que Cristo, né, pré-encarnado, digamos assim, o que o Senhor responde para ele. Não, continua, né? Longe de ti, diz Abraão, longe de ti, Senhor, que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja igual ao ímpio, longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Olha como é que ele apela, ele suplica, com base no caráter de Deus. Então o Senhor responde ao Senhor, viu? Por isso que é Deus, é o Senhor. Então o Senhor, disse o Senhor, se eu em Sodoma, achar 50 justos dentro da cidade, pouparei em todo lugar por amor deles. Irmãos, e aqui entra a glória de ser crente. Eu falo sempre e repito, vou dizer sempre, é uma glória ser crente. Ser cristão é algo maravilhoso, tremendo. Esse planeta, irmãos, o que ainda há de bênção nesse planeta? A igreja, embora às vezes desprezada, o evangelho puro e verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, às vezes desprezado, nós pregamos, anunciamos, arrependam-se, mas a igreja é luz nessa terra, é bênção para essa terra, irmão. Por amor dos justos, Deus não destruiria Sodoma. E quantas bênçãos Deus tem derramado na terra por causa dos justos, por causa da igreja. Quantas coisas eu tenho feito por causa dos crentes. Às vezes no trabalho, no emprego, uma empresa às vezes é abençoada por causa do justo que está ali. Deus não destruiria Sodoma por amor dos justos.
E esse nosso planeta tem sido muito abençoado ainda. É uma bênção para esse planeta a igreja estar aqui. Como as pessoas alcançariam salvação? Como ouviriam de Cristo se a igreja não estivesse aqui? Não haveria luz. Verdade, irmão, a Bíblia diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Só haveria engano e mentira nesse mundo, mas aonde está a igreja do Senhor, ali está a verdade. E a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Que bênção é a igreja. Às vezes o mundo despreza a igreja, mas é uma bênção para ele. É uma bênção para as pessoas. A igreja estar aqui, porque é anunciada a salvação, o Evangelho, as boas obras dos crentes abençoam, ou deveriam, né? Deveriam. As boas obras, o crente deve procurar ser o melhor funcionário, não para se exibir, eu sou o melhor, eu sou, como é que fala, o profissional do mês, funcionário, não? Hã? Esqueci o nome do mês, você acaba de ter o destaque do mês. Não é para se exibir, não, mas deve ser o melhor gari, o melhor servente, o melhor professor, o melhor médico, o melhor advogado, para a glória de Deus, para abençoar. É isso, por amor. Louvado seja Deus pela igreja que está na terra. Por amor dos justos. 27. E respondeu Abraão dizendo, e continua, a pessoa tem visão espiritual, irmãos. Busque isso sempre, conheça mais a Escritura, ore mais, leia a Bíblia, visão espiritual. Olha o que ele fala. E respondeu Abraão dizendo, eis que agora me atrevi, ousei. Não é ousar igual esse pessoal que eu falei, determino, não aceito, declaro, nada disso. Senhor, eis que agora eu me atrevo a pedir mais um negócio ao Senhor. Eu ouso. Totalmente diferente, né? Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou o quê? Pó e cinza. Senhor, sou pó e cinza, mas eu posso pedir mais uma coisa, Senhor? Ousadia com humildade. Isso agrada a Deus. Vocês acham que Deus se agrada de pessoas que nem não aceitam? E se foi Deus que enviou? Isso é muita ignorância. É muita ignorância. Tudo é o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. E se não foi? E você vai dizer que não aceita? Vamos lá. 28. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse o Senhor, não a destruirei se eu achar ali 45. Ele está diminuindo o número de pessoas. 29. E continuou ainda a falar-me e disse, se porventura acharem ali 40, Senhor. Persistência, lembra? Intercedendo, ousadia, humildade, persistência. Senhor, 40, ele disse, não o farei por amor dos 40 justos. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, por favor, Senhor, não se ire contra mim, eu sei que estou sendo atrevido, quem sou eu para falar com o Senhor? Quem sou eu? Sou pó e cinza, por favor, Senhor. Se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, e disse, não destruirei se acharem 30. E disse, eis que a... não. Então eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse, não destruirei por amor dos 20 justos. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais desta vez, por favor. Olha só que diferença das orações que vemos por aí. Só mais desta vez, Senhor, falo,
se porventura se acharem aí 10, e disse: não vou destruir por amor dos 10. Não vou destruir. Se tiver 10 justos ali em Sodoma. 33. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Claro que os irmãos conhecem a história. As cidades serão destruídas, porque não havia ali nem 10 justos. Se houvesse 10 justos ali, Deus não destruiria aquelas cidades com fogo, enxofre, pedra, saraiva que veio do céu. Não destruiria. Nem 10 tinha ali. Nem 10 justos. Mas, irmão, antes de entrar na destruição de Sodoma e Gomorra, vimos que Deus ouviu as orações de Abraão. O Senhor ouviu a oração dele. Só não atendeu porque não havia 10 justos. Nós vamos ver aqui um pouquinho algumas coisas a respeito de oração. Como eu disse, nós também temos acesso direto a Deus e irrestrito. Agora, a Bíblia diz que há algumas circunstâncias em que nossas orações são impedidas. E claro, não serão nem ouvidas, porque serão ouvidas, mas não atendidas. Ouvido que Deus ouve. Deus, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele ouve tudo. Ele conhece o nosso pensamento. Antes de eu falar alguma coisa, antes da palavra sair, Ele já conhece. Mas, às vezes, nossas orações são impedidas. O Senhor não atende. E vejamos aqui alguns casos, tá? Para nosso ensino e entendimento. Embora tenhamos acesso, pode haver impedimento. Hebreus 10, vamos lá. Hebreus capítulo 10. Fala de acesso a Deus. Nós temos esse acesso, mas às vezes a oração é impedida, Deus não atende a oração. Temos algumas coisas. Primeiro, orgulho. Orgulho impede as orações. Deus não atende devido ao orgulho. Coração orgulhoso. Olha só. Hebreus 10. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue. Só podemos entrar na presença de Deus por causa do sangue de Jesus. E não por nossos méritos, nossa grandeza. Não. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ou seja, só podemos chegar a Deus em humildade, através do sangue de Cristo e através dele, a pessoa de Cristo. Nós oramos geralmente e encerramos com em nome de Jesus. É através dele. Então, por causa de orgulho, a oração pode ser impedida, não atendida. Lembra do fariseu publicano? O fariseu, ó Senhor, ó, cheio de orgulho, graças te dou, porque eu dou disso, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou igual a esse daí. Orgulho 100%, nota 10. O publicano nem ousava olhar para cima, batia no peito, tem misericórdia de mim. Jesus disse: quem desceu justificado? O publicano. Humildade. Tiago 4, versículo 6. Logo depois de Hebreus, em Tiago 4, versículo 6. Antes, Deus dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, oração com orgulho, uma oração orgulhosa, a pessoa cheia de orgulho, oração impedida. Lembra de Abraão? Eu que sou pó e cinza, e me atrevi a pedir. Ele estava pedindo algo tremendo. A gente lê tão fácil, ele estava pedindo algo tremendo. Senhor, não destrua.
as cidades. Outra coisa, hipocrisia. Quando o coração, na verdade, não segue o que está nos lábios. Hipocrisia, um coração não sincero. Volta lá para Hebreus. Hebreus 10. Quando o coração não é sincero com Deus. Uma oração não sincera. Olha só o que diz Hebreus 10, versículo 22. Cheguemos-nos, pois, com o verdadeiro coração. Um coração verdadeiro, sincero, não fingido, não hipócrita, não enganoso, não mentiroso, porque a oração vai ser impedida. Tiago fala a mesma coisa, voltemos lá, Tiago 1,8. Ou melhor, desculpa, é Tiago 4, versículo 8. Esse capítulo de Tiago aqui é muito, se você puder ler em casa essa semana, leia, tá? E fala bastante a questão de se achegar a Deus, ter acesso a Deus. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Lembra de Abraão? Ele chegou-se. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vocês de duplo ânimo, não sinceros, duplo ânimo dividido, não sincero, purificai os corações. Deus conhece o nosso coração. Outra, incredulidade. Orar sem fé, Deus vai ouvir, mas não atenderá. É necessário fé. É aí que as pessoas às vezes erram. Os movimentos de fé, que a gente vê muito por aí, não, tem que ter fé, tem que ter fé. Aí coloca fé na fé. Se a sua fé é grande, Deus vai fazer e pronto. Independente até da vontade dele. É a fé na fé que você tem. E não a fé mais em Deus, a confiança de que Deus pode. É aí que as pessoas se confundem. Então, é necessário fé, sim, é necessário crer em Deus, crer que Ele é poderoso, chegar para o Senhor, orar, mas sem fé, irmão, de que Ele é poderoso para fazer o que você está pedindo, Ele não fará. É necessário fé. Tá? A incredulidade não dá. Tiago, aí mesmo, Tiago, capítulo 1, vamos para o capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 7. Olha só. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. É necessário fé. Acreditar. O problema é dizer, eu tenho fé, Deus vai fazer e pronto. Aí não, aí é que eles erram. E às vezes a pessoa não é curada, por exemplo, não, se tiver fé você vai ser curado do câncer. Se tiver fé você vai ser curado. E quantas pessoas saem frustradas, nunca mais pisam numa igreja evangélica, porque ouviram aquela promessa e ficaram frustradas, iludidas. Ou, mas eu não fui curado. Claro, a culpa é sua, porque você não tem ainda bota a culpa na pessoa. E a pessoa está mais arrasada, sai do câncer e ainda sai deprimida, porque não tem nem fé em Deus. Olha como é que funciona. Mas a fé é necessária. Sem fé, claro que em primeiro lugar então fica a vontade de Deus. Outra coisa, pecado não confessado. Guarda bem, pecado não confessado impede as orações. Tá? Pecado não confessado e abandonado, claro, tem que ser abandonado. Vejamos, 1 Pedro capítulo 3, 1 Pedro 3, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, olha só, interessante isso aqui, às vezes a gente pecado não confessado e não abandonado. Diz assim, semelhantemente vós mulheres sejam sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se algum de vocês, algum deles não obedecem à palavra,
pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Agora, o versículo 7. Igualmente, vocês, maridos, coabitem com suas mulheres com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais fraco, sendo vocês co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. O relacionamento com o meu próximo, no caso aqui, o marido e a mulher. Um pecou contra o outro, brigou, teve alguma dificuldade. E se não, o homem trata a sua mulher como deve tratar. A mulher, o seu marido. Porque senão, vocês errando nisso, até as orações de vocês serão impedidas. E voltemos lá para Hebreus 10, pecado não confessado e não abandonado. Hebreus 10. Cheguemos com verdadeiro coração, sinceridade. Depois fala, inteira certeza de fé, creiam no que vocês estão orando, pedindo a Deus. Agora vem, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Corações purificados. Pecou, confessa a Deus e abandona. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas o pecado não confessado e não abandonado impede orações. Por mais que as pessoas às vezes sabemos, infelizmente a gente fica sabendo de pessoas que estão em pecado, são líderes de louvor e continuam na frente da igreja, estão em pecado claro, público para todo mundo. Não se arrependem, continuam liderando, pastores continuam pregando, como se estivessem tendo acesso a Deus. E não é. Pecado não confessado e abandonado impede as orações. Israel caiu nesse problema. Eles vinham diante de Deus, faziam suas festas, faziam tudo. Mas, Deus não ouvia. Pecado confessado e não abandonado. Egoísmo também impede as orações. Desacordo com a vontade de Deus. Também orar em desacordo. Orar em desacordo com a vontade de Deus. Vamos supor, de repente, Senhor, casal, né? Casal, Senhor, o Senhor sabe, a minha esposa, sei o quê, o Senhor não pode, Senhor, eu vou largar a minha esposa, porque o Senhor conhece muito bem ela, Senhor. Senhor, faça a provisão de uma esposa melhor para mim. Desacordo com a vontade de Deus. Não será impedido, será ouvido, mas não será atendido. Tiago 4. Versículo 3. Olha só. Tiago 4, versículo 3. Vocês pedem e não recebem. Pedem e não recebem. Porque pedis mal para gastar em vossos próprios deleites, que não é de acordo com a vontade de Deus. Versículos 8 a 10. Aí de novo, vamos ler. Chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Limpai as mãos pecadores, vós de duplo ânimo, purificai os corações, sintam as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Então, quer ver uma oração sempre atendida por Deus? Quando você pede de acordo com a vontade dele. Então, aqui nós vimos essa noite a oração de Abraão, uma oração intercessória, uma oração ousada pela fé, humilde, persistente,
E o que pode impedir a oração? Orgulho, hipocrisia, incredulidade, pecado não confessado, não abandonado, egoísmo e em desacordo com a vontade de Deus. Vimos que a oração de Abraão, irmão, só não foi atendida porque não tinha 10 lá. Nós vamos ver que no final, semana que vem, permitindo o Senhor, só tinha um justo. Um! Os gêmeos ficaram, a mulher dele virou uma estátua de sal, olhou para trás, o coração dela estava no mundo. E isso é a semana que vem, permitindo o Senhor. Olha, a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal, porque o coração dela estava no mundo. O tesouro dela estava lá. E depois as filhas dele, vamos ver a perversão das filhas de Ló. No final, sobrou só ele. Só ele era o justo naquela cidade. E aí Deus destruiu tudo. Nós vamos orar, agradecendo a Deus pela sua palavra e louvando o Senhor. Irmãos, olha, coração. Um grande homem do passado, ele falou o seguinte: a maior obra de uma alma é a oração. Pastor, não é distribuir 500 folhetos pela rua, não é fazer um sermão de 3 horas de pregação. A maior obra de uma alma é a oração, que é o momento em que você, pó e cinza, vai. Oremos cada vez mais. Senhor, obrigado por esse acesso que o Senhor nos deu. Pelo sangue de Jesus Cristo, só por ele chegamos a Ti, Senhor. Somos pó e cinza, mas pelo sangue de Jesus temos acesso ao Senhor. O véu da sua carne, novo e vivo caminho, glória seja ao Senhor por esse novo e vivo caminho que nos dá acesso. Obrigado por ele ser o nosso sumo sacerdote, o nosso mediador entre nós e o eterno, sublime, aquele que nenhum olho jamais viu, o Deus eterno, que habita na luz inacessível. Em Cristo Jesus temos acesso. Obrigado, Senhor. Desperta o teu povo a orar cada vez mais, a orar com sabedoria, com entendimento, com fé, com temor e com amor também, Senhor. Coração cheio de amor para se achegar. Abraão se achegou ao Senhor. Que o teu Espírito nos incomode para nos achegarmos a Ti. Quão bom é se achegar ao Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor. Aumenta a nossa fé. Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor. Cada vez que nos prostrarmos, que dirigirmos nossos lábios à Tua presença, que creiamos confiantemente que o Senhor está nos ouvindo, porque isso agrada ao Senhor. Deus é galardoador daqueles que o buscam e que creem que Ele existe. Ó Deus, nós cremos. Aumenta a nossa fé mais ainda. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu povo. Continua fortalecendo, Senhor. Que seria de nós não fosse Tua palavra? Ensina-nos, Senhor. Nós falamos agora aqui nessa noite como os discípulos, Senhor, falaram. Ensina-nos a orar a cada dia, a entrar na presença do Senhor. E é no nome que é sobre todo nome, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos em paz, que Deus abençoe e tenha um bom restante de semana. Domingo
temos a nossa assembleia. Bom? E, se possível, teremos a assembleia de 10 às 10h30 e 10h30 às 11h. O nosso irmão Luiz vai trazer uma palavra sobre missões para nós, o irmão Luiz Coimbra. Tá bom? Vamos em paz, que Deus abençoe.